Olá, sétimo ano! Nas últimas aulas, nós estudamos um pouco mais sobre a classificação. Vimos que ela está muito presente no nosso dia a dia, lá no nosso guarda-roupa, nos talheres da cozinha, nos materiais escolares. O ser humano, ao longo do tempo, vem realizando diversos tipos de classificação. Isso é muito importante. Imagina como seria se as coisas não fossem organizadas do jeito que são. Seria uma bagunça, não é mesmo? E o mesmo acontece com os seres vivos. Na natureza, existem diversos tipos de seres vivos, como vocês podem ver aí na imagem, ó. Joaninha, zebra, bactérias, enfim, uma infinidade. São milhares e milhares. E para isso tudo ficar mais organizado, o ser humano criou sistemas de classificação. Criou formas de organizar esses seres vivos em grupos menores, para melhor estudá-los. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, então vem comigo! Tudo isso começou em meados do século XVIII, com um cientista conhecido como Carl von Linné, que você está vendo aí na foto do lado, mais popularmente chamado de Linneu. Linneu criou um conjunto de categorias taxonômicas, ou seja, ele criou alguns grupos menores onde são classificados os seres vivos. O tipo de classificação criado por Linneu é utilizado até hoje, claro, com algumas modificações, mas ele é usado até hoje. Então vamos ver como é que é esse tipo de classificação de Linneu. Esses são os grupos taxonômicos criados por ele. Então, os seres vivos são classificados em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Como vocês podem ver aqui, tudo inicia com o reino com nível de abrangência maior, e conforme vai diminuindo, vai também diminuindo o nível de especificidade de cada uma das categorias. Para você entender um pouco mais como acontece essa classificação, eu trouxe um exemplo. Vamos lá e preste muita atenção. Temos aqui o cão, o gato, o chimpanzé, o homem, o mosquito e uma minhoca. Vejam só, todos eles fazem parte do mesmo reino. Olhem aqui, todos eles fazem parte do reino animal. Para fazer parte do reino animal, vamos relembrar o que a gente viu na última aula. É preciso ser eucarionte, pluricelular e heterótrofo, e todos eles têm essas características. Mas essas características, elas são muito abrangentes. Vejam só, o ser humano está no mesmo reino que uma minhoca, por exemplo, e são seres muito diferentes. Então, vamos para outra classificação. Saindo do reino, nós temos uma classificação que é chamada de filo. Dentro do filo, temos no mesmo filo o cão, o gato, o chimpanzé e o homem, que fazem parte do filo cordado, ou seja, que são seres que possuem notocorda. Tá? Já o mosquito e a minhoca não possuem, então eles vão fazer parte de outro filo com características mais semelhantes a eles. Seguimos então para a classe. Percebam que o cão, o gato, o chimpanzé e o ser humano, todos eles fazem parte da mesma classe, ou seja, a classe dos mamíferos. Fazem parte da classe dos mamíferos aqueles seres que possuem glândulas mamárias. Então aqui fica excluído também, fica de fora o mosquito e a minhoca, que já estavam excluídos antes, né? Porque eles já não faziam parte do mesmo filo. Agora vamos para a ordem. Perceba que o ser humano ele faz parte da ordem primata. Junto com ele permaneceu apenas o chimpanzé, que também faz parte da ordem primata. Essa ordem ela tem como características polegares opositores e cérebro proporcional ao corpo. Então, o que faz com que o chimpanzé e o homem sejam semelhantes em relação a isso e fazem parte da mesma ordem. Já o cão, né, e o gato que estavam juntos antes, já não vão mais ficar junto nesse mesmo grupo, porque eles são da ordem carnívora. Então, já é diferente e cada vez, conforme vai diminuindo o nível de classificação, vai ficando mais específico. Agora vem a família, perceba que o chimpanzé e o homem fazem parte da mesma família, que é a Hominidae, e depois vem o gênero. No gênero já fica diferente. O ser humano faz parte do gênero Homo e o chimpanzé faz parte do gênero Pan. E por fim temos a espécie. O ser humano então faz parte da espécie Homo sapiens. Mas qual é o significado de espécie? Eu e você somos da mesma espécie? Somos sim, somos da espécie Homo sapiens. O que faz ser da mesma espécie é ter a capacidade de se reproduzir e também de gerar descendentes férteis, isso é, gerar filhos que possam ter outros filhos e assim prosseguir com a propagação da espécie.
Então, conseguiu entender um pouquinho melhor como é a classificação proposta por Linneu? Veja só, começa com um grande grupo, maior, com vários seres vivos compostos dentro dele, o reino, e vai descendo. Conforme vai descendo os níveis de classificação aqui do lado, ó, vai diminuindo a quantidade de seres vivos que vai permanecendo neles, né? E esses seres vivos que vão permanecendo são cada vez mais semelhantes entre si, vão tendo mais semelhanças. É um pouquinho difícil esse assunto, não é mesmo, sétimo ano? Então presta atenção na dica que eu vou te dar para você conseguir gravar a ordem das classificações. Olha aqui do lado, eu coloquei em vermelho, ó, re, fi, co, fa, gi. Isso mesmo, treina bem essa palavra para você gravar. Reficofage. O que essa palavra significa? Re, de reino, fi, de filo, se, de classe, o, de ordem, fa, de família, g, de gênero e e, de espécie. Viu só como ficou fácil gravar a ordem? É só treinar a palavrinha. Reficofage, reficofage. E você pensa que acabou? Não acabou ainda não. Tem mais algumas regras para a gente ver. Isso mesmo, tem regras agora para nomenclatura. Isso quer dizer para nomenclatura da espécie, para como se escreve o nome da espécie. Olhem aqui no slide que eu coloquei para vocês. Temos alguns nomes, alguns exemplos de espécie. Vamos olhar a do cão. Ó, o nome da espécie do cão é Canis familiaris. Observem que todos os nomes de espécie que nós temos aqui, ele é composto por duas palavras, perceberam? Duas palavras. A primeira palavra, ela é escrita sempre com a primeira letra maiúscula, ó. Sempre a primeira letra maiúscula, e essa primeira palavra, ela sempre vai ser igual ao gênero. Então, percebam, o gênero do cão é Canis, então a primeira palavra da espécie vai ser Canis. O gênero do gato é Felis, a primeira palavra da espécie vai ser Felis. O mesmo acontece com os outros, perceberam? Depois, a segunda palavra vai ser então algo mais específico e aí cada espécie tem a sua, tá? Na segunda palavra, ela é sempre escrita com a primeira letra minúscula. Todas as letras são minúsculas, né? Observem, sempre tudo minúsculo. E a espécie, se vocês perceberem, ela tem que sempre estar destacada de uma maneira diferente. Então, no caso aqui, eu digitei no computador e eu coloquei em itálico. Vocês podem perceber que a letra ela tá tremidinha e um pouquinho deitada. Isso significa que ela está em itálico. A gente tem que sempre destacar ela. Poderia ser em negrito ou em sublinhado. E essas são as regras, então, de nomenclatura para a espécie. Você ainda ficou com dúvida? Presta atenção que eu vou fazer um comparativo para ver se você entende melhor esse tipo de classificação proposto por Linneu. Vamos lá! Chamadas categorias sistemáticas. Essa classificação vai de características mais gerais até as mais particulares. Ela identifica completamente cada ser vivo, quase como se fosse o endereço biológico de cada um. Não é muito diferente do que a gente faz para identificar uma pessoa no endereço de uma carta. A primeira coisa a identificar é o país ao qual pertence a pessoa endereçada, equivaleria a definir o reino a que pertence o ser vivo. Depois, o estado, equivaleria ao filo. A cidade seria a classe, o bairro, a ordem, a rua, a família, e o gênero, a casa. E a espécie equivaleria ao nome da pessoa. Já estamos chegando ao final da nossa aula e agora eu vou te falar a proposta de atividade que eu tenho para esse tema. A sua tarefa vai ser escolher uma folha de uma planta. Você deverá procurar aí na sua casa uma folha de alguma planta que você saiba o nome, tá? Você precisa saber o nome. E aí, você deverá realizar a classificação dessa planta que você escolheu. E aí, você vai fazer isso através de uma pesquisa na internet. Então, por exemplo, se eu for lá e tirar uma folha de uma laranja-lima, eu vou digitar lá na internet e vou pesquisar classificação da laranja-lima e vou classificá-la no reino, no filo, na classe, na ordem, na família, no gênero e na espécie. Não esqueça das regras de nomenclatura para a espécie. Escreva bem certinho o nome da espécie. Você pode fazer isso na folha do seu caderno ou também em uma folha de ofício. Não esqueça também de acessar o portal do aluno, que a professora vai estar postando lá algumas atividades também referentes a esse assunto que você deverá fazer. Chegamos ao fim de mais uma aula, sétimo ano, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima!